o presbitério vai intervir. Então você, com que autoridade você diz que tem o Espírito Santo, que é ungido de Deus? Quem é você, rapaz? Quem é você? Então é o que eu sempre digo, irmãos, essa seita realmente é uma desgraça. Fuja desse negócio aí. Isso daí não é lugar para ninguém, né? Nem para criança, nem para jovem, para mulher, nem para varão. Daniel Moreira, se é que é ele, está virando as costas para Gedeutigueiros. Será? Perdeu prestígio. Eu não sei se eu cheguei a mudar para o senhor a lista das igrejas, pessoal. Como deu uma lista enorme aí. E Judeti mandou, inclusive, esse recado, que vai intervir lá. Agora eu vou intervir como? Questionar é liberdade, a serviço da verdade. Não se deixe enganar pela falsa santidade. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos nós reunidos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza para comentarmos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 27 de outubro de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez, né, para a gente trazer alguns comentários da Escola Bíblica do Gedeuti, que de Bíblia não tem nada, ele fica simplesmente atacando as outras igrejas. Parece que hoje ele estava até mais mansinho com relação a isso, mas ele costuma, geralmente, né, o costume dele é atacar as outras igrejas, é falar do cristianismo, é falar da doutrina dele. Hoje ele falou muito da doutrina da Maranata, falou muito mesmo, né, mas nós estamos aí, né, vamos ficar até o final aí, que tem muita coisa pela frente. Ok, Roseli, obrigado. Joaquim, seja bem-vindo. Eu que agradeço, mais uma vez, de estar nesse canal, né? E a gente tem sido reconhecido, pessoal. O trabalho desse canal, o trabalho das irmãos que comentam também nesse canal, né? E Deus tem abençoado. Eu fico feliz porque de onde a gente menos espera, os irmãos ligam, agradecendo, ó. Eu desconfiava, mas não tinha coragem nem de abrir a Bíblia com medo de descobrir a verdade. E agora eu estou enxergando. Muito bom, muito bom. Irmãos, eu vou deixar para o final, até porque tem alguma coisa aqui que eu posso não ter entendido bem, e o Joaquim vai ajudar a gente, mas no final da escola bíblica, o pastor Gedeuti, ele voltou a lavar roupa suja no YouTube, e desta vez está acontecendo um problema em Cariacica, com a pessoa que ele enviou para Cariacica, e o Joaquim vai poder nos explicar melhor. Eu vou dizer o que foi que aconteceu e o Joaquim talvez possa nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Bom, mas eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos, vocês estão vendo este texto aqui. Eu comecei a fazer já com os nossos comentários sobre o seminário da Inglaterra. Eu coloquei todo o texto das mensagens que foram levadas na Inglaterra com as nossas observações, que são os nossos comentários. Comecei a fazer isso também com a Escola Bíblica Dominical. Então, eu já coloquei no site Celeiros, inclusive, a mensagem da EBD do dia 22 de setembro, que foi exatamente aquela EBD que Gedeuti atacou a irmã Vera Lúcia Lovati, humilhou a irmã na escola bíblica e depois editou o vídeo, cortou esta parte. Então, quer dizer, é importante a gente deixar essas falas, porque são as falas deles próprios, mas que servem para atestar que nós não estamos inventando nada, nós não estamos aumentando e nem modificando. O que nós falamos aqui, nos referimos, é exatamente o que acontece, nós sabemos de onde tiramos. Então é importante. E, pelo que me parece, eles querem, inclusive, derrubar o canal Cortes Apologéticos, tá certo? Você quer comentar sobre isso, Roseli? Sim, eles querem derrubar o canal
cortes apologéticos, querem derrubar o canal Maranata Anátema, querem derrubar o canal Manaim, eles querem derrubar o canal Sola Pereira, eles querem derrubar o canal do Joaquim também, né, Joaquim? Querem derrubar o canal do Caio Modesto, que esse eu achei que foi assim, foi a melhor coisa que a seita fez. Irmãos, processar o Caio desse canal dele aí foi assim algo sensacional, foi um gol contra mesmo, né? Eu falo, como que a Maranata faz um negócio desse? Processar ex-membros é um absurdo, e processar ainda um canal grande, que tem mais de 2 milhões de membros, um canal grande, bem conhecido no meio evangélico, que tem, o Caio, parece que ele tem um relacionamento ali com esses grandes pastores aí renomados aqui no Brasil. Então, o que está acontecendo? A Maranata está dando um tiro no pé mesmo, porque mais cedo ou mais tarde, irmãos, é uma questão de tempo, ela vai ser classificada como seita. Ah, mas é vocês três aí, mais outros aí ficam falando que a Maranata é seita, e logo ela vai ser classificada como seita. Isso aí vai entrar nas enciclopédias, vai entrar nos seminários de outras igrejas, quando eles falarem, se referirem à seita, eles não vão só dizer que a CCB é uma seita, Testemunho de Jeová é uma seita, que outras mais, os mormons, mas a Maranata também vai entrar nesse rol, e vai ficar cada vez mais visível os erros dela, né? Isso é um absurdo, irmãos, o que eles têm feito. Se a Maranata tivesse ficado quietinha no canto dela, ia passar desapercebido, mas ela não, né? O Concordino, advogado Isaías, fica processando esses canais. Quanto mais ele processa, olha, mais visualizações dá. Eu entrei, só bem rápido aqui, eu entrei no canal do Caio Modesto e tinha lá um comentário de uma irmã que eu nem sei quem que é, nem é da Maranata, nem nada. Ela falou assim, nossa, eu ia até visitar essa igreja, tem uma próxima da minha casa. Agora que eu sei que é uma seita, eu não vou mais. Eu deixei lá no comentário, uma das piores do Brasil. Fuja dela, irmã, Arapuca. Então, como diz a irmã que sempre falou aqui no canal, né, até esqueci o nome dela, que ela deixava nos comentários, e é isso mesmo, eu tenho que concordar com ela, Arapuca, nunca mais. Isso mesmo, Roseli, inclusive, viu, Joaquim, o Caio Modesto já entrou em contato comigo também, e ele já me disse que algumas providências estão em andamento, e eu acredito que Gedeuti vai ter que depois pedir alguns esclarecimentos para o advogado dele, o Isaías Diniz, porque isso que ele fez, eu acredito que pode ter sido por esta assessoria jurídica que ele está recebendo ali do Isaías, isso que ele fez vai dar um problema muito maior do que aquilo que ele já imaginou um dia. Se ele acha que o nosso canal, o nosso trabalho incomoda, ele não sabe o que está por vir. É isso mesmo, Joaquim? É exatamente isso. Porque o problema dos judetigueiros e dos rebeldes de cabeça branca, que saem da presbiteriana, é que eles se acham, né, intocáveis, né? E que eles podem fazer o que quer, né? Inclusive, pastor Saulo, o jornal de circulação hoje no Espírito Santo, a tribuna do domingo, praticamente a tribuna da Maranata. Nunca que a mídia aqui no Espírito Santo recebeu tanto recurso financeiro igual está recebendo da Igreja Maranata. Aí eu perguntaria para os irmãos da Igreja Maranata não devem estar precisando de nada, né? Deve estar todo mundo bem, não tem nenhum irmão precisando de pirona para tomar, pastor Saulo. Porque estão derretendo dinheiro na mídia, para a mídia não bater neles. Só pode estar acontecendo isso. Porque não tem noção, não tem lógica uma igreja pagar tanto dinheiro para sair no jornal inteiro, igual saiu hoje no jornal A Tribuna, no Estado do Espírito Santo. Então, nós não temos na história do Espírito Santo uma igreja que fizesse tanta propaganda igual a Maranata.
Nós não temos nem história do Espírito Santo. Nem a Igreja Católica, que ela tem as festas religiosas dela, faz tanta propaganda. Eu acho que os irmãos Maranata, deveriam se atentar, porque uma forma de evitar que a mídia publique alguma coisa contra um determinado cliente, é o cliente comprar espaço. E a Maranata está comprando espaço demais na mídia do Espírito Santo. Joaquim, pelo menos aqui da minha parte, eu espero que isso não seja uma realidade, entendeu? Eu espero que, pelo menos, o jornalismo seja independente, que os jornais, eles não recebam, assim, uma influência a ponto de não divulgar notícias ou de divulgar notícias de forma amena para poder poupar um cliente. Eu espero que isso não seja uma realidade, tá? Mas também eu não posso colocar minha mão no fogo por nenhuma dessas situações. Agora vejam só, como eu estava dizendo, esse texto aqui, que é exatamente aquilo que foi falado por Gedeuti na escola bíblica, vai ser publicado também no site Celeiros, www.celeiros.net, e vai ter não só a fala, mas como vai também aparecer as nossas observações. Por quê? Porque exatamente aqui são os comentários sobre aquilo que está sendo dito. Eu não estou simplesmente reproduzindo aqui o que foi falado por Gedeuti. Eu coloco e faço um comentário sobre o que foi falado por Gedeuti. E eu até queria começar aqui, veja bem, como a Roseli falou, hoje, primeira parte da EBD foi a repetição. Eu não sei como que os irmãos aguentam ouvir a mesma coisa 500 vezes desta forma. Já está me recordando o período de Cantares. Gente, o negócio não sai do lugar. E aí fica aí, repetir, e hoje ele voltou, aí foi lá contar a história todinha de novo, de Éfeso, de Esmirna, e depois de Pérgamo, tal, e, gente, a mesma coisa com as mesmas, as mesmas falas, a doutrina que nasceu lá em Éfeso e que depois... em Esmirna, o Satanás, o adversário, queria impedir a doutrina e tal, e os irmãos, para preservar a doutrina, morreram. Gente, olha, eu não sei o que é que isso está melhorando a vida com Deus de uma pessoa que é da Igreja Maranata, mas enfim, tome repetição e tome repetição. Mas uma coisa que eu achei até interessante foi porque hoje ele, ao falar sobre o ataque à doutrina de Éfeso, ele faz referência a simbolismos. Então, por quê? Porque ele diz que a igreja que, então, havia nascido, a infiltração de Satanás no meio dela era na intenção de trazer para o culto da igreja ou para as práticas da igreja os simbolismos do Velho Testamento. E isso, vou ler aqui para vocês aqui, ó. Mas eles começaram a trazer para o Novo Testamento palavras de Gedeuti, tá? Mas eles começaram a trazer para o Novo Testamento, para a igreja, aquilo que eram os simbolismos. Eram só simbolismos do Velho Testamento, não tinha valor nenhum. Por quê? Quando Jesus assume aquela posição, ele passa a ser o sumo sacerdote, então a igreja não precisava mais de simbolismos, ela não precisava mais de rever o sacrifício de Jesus através de ritos. Então, Roseli, Joaquim, me diga uma coisa, afinal, a igreja cristã Maranata, ela não se baseia em nada nos simbolismos do Velho Testamento, ela não trouxe nada do Velho Testamento para os ritos e para as práticas da igreja Maranata. Por exemplo, por que é que a mulher ela não pode usar uma calça comprida? Eles não usam, não é a lei? Ou eu estou enganado? Então, e assim também como eles eles não trouxeram o dízimo não é uma prática do Velho Testamento para o culto levítico, pergunto eu. Então, e veja bem, e o pior, a representação
do perdão pelo sacrifício, não é um simbolismo do Velho Testamento, eles não estão baseando a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus em nada do simbolismo do Velho Testamento. A pergunta que eu faço aqui, será que eu estou, então, ficando doido aqui, Roseli? A Maranata está galgada, primeiro nas doutrinas dela, e a principal é a do medo. Mas tudo isso eles tiram do Antigo Testamento. Muitas coisas, a maioria. Essa figura do ungido, não toqueis no meu ungido. Aonde que você encontra isso no Novo Testamento? Não toqueis no meu ungido. Ungido é só o Senhor Jesus. Concordo. Mas o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E lá em Coríntios, 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 1, fala que nós também somos ungidos em Cristo Jesus. Mas eles não, eles ficam aí batendo nessa história, que eu acho terrível isso. Não toqueis no meu ungido. Como se o ungido deles, né, é aquela figura que só ele tem o derramado do Espírito Santo, foi só em cima daquela figura. Só em cima do concordino da Maranata, só em cima daquele gestor da Maranata. Só nele, não tem mais para ninguém, né? Então, não toqueis no meu ungido. E aquilo que você falou, o dízimo. Não, o dízimo, isso daí mexe com muita gente, né? O dízimo é terrível, né? Tirar 10% para dar para esse mecanismo da Maranata. Aí eles têm que afirmar que é para a igreja, né? Isso é para a igreja, né? Quando não existe nenhuma referência no Novo Testamento sobre dízimo. Olha, tira aí 10% da sua renda, entrega aí para o seu pastor, né? Não tem nada disso aí no Novo Testamento. E muitas outras coisas mais. A maioria consulta a palavra, consultar a palavra. Mas Davi consultou, Davi não sei o quê, Davi, Urim, Tumim, não sei o quê. Agora, hoje o Urim Tumim é a bibliomancia deles? Então tem tantas coisas, né, que se a gente for puxar aí, clamou pelo sangue de Jesus, como você falou, o que mais? Consulta a palavra e por aí vai. Muitas doutrinas deles tá baseado no Antigo Testamento, e principalmente com relação à mulher, né? Essa aqui é escorraçada dentro da Maranata, é pisoteada ali dentro, né? Por quê? Porque se basearam no Antigo Testamento, né? E lá em Gálatas 3:28 fala, não, hoje em dia não há mulher, não há macho nem fêmea, nem escravo, nem livre, nem grego, né, nem judeu, quer dizer, todos nós somos um só em Cristo Jesus, não é mesmo? Joaquim, e aí? A Igreja Maranata não puxa simbolismos do Velho Testamento para sua prática e para sua doutrina? É tanto que puxa, pastor Saulo, o simbolismo do Velho Testamento, que Cristo Maranata não é suficiente. Precisa de ritual. Tem o ritual disso, ritual daqui, ritual daquilo, ritual da madrugada, ritual do Manaim, ritual da limpeza da igreja, ritual da bujulação, ritual do obedecer o vosso pastor, honrar não sei quem lá e tal. Cristo não é suficiente. Que para o judaísmo, Cristo não é suficiente. Tinha que sacrificar o cordeiro. Entendeu? Só que na ICM é pior ainda, que lá no Velho Testamento, sacrificava o cordeiro era uma vez por ano, né? Era aspersão, né? E na Maranata é todo dia. Toda hora que tá lá tem que matar um cordeiro. Olha, eu clamo pelo sangue. É pelo sangue. E é pelo sangue. É pelo sangue. É o famoso crente morcego. Entendeu? É o sanguessuga. Toda hora estão matando Cristo. Toda hora estão matando Cristo. Dizer que é, né? Toda hora. E vai dobrar o joelho. Agora nós vamos fazer um clamor, porque agora nós vamos desviar um bocado de dinheiro aqui, né? 2012 era assim, né? Eu acho que era assim, né? Vamos fazer um clamor. Vamos matar Cristo de novo. Vamos lá. É assim. Então, o Judeti, a turma da cabeça branca, os rebeldes de cabeça branca, é hipócrita. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Pois é, Joaquim, eu também, na minha visão, a Igreja Maranata trouxe muito simbolismo do Velho Testamento
para a sua própria doutrina, como você falou do clamor pelo sangue de Jesus. Mas acontece que Gedeuti, ele está dizendo aqui que isso foi uma artimanha de Satanás, trazer simbolismos do Velho Testamento para a igreja. Bom, primeiro, então, eles já teriam que cortar de cara o clamor pelo sangue de Jesus, tá certo? Porque isso aí é todo baseado num simbolismo lá da morte do Cordeiro e que veio como simbolismo até mesmo para o Novo Testamento. Agora, vamos lá, eu queria passar aqui mais alguma coisa que eu achei bastante interessante para vocês, né? Então, ele falou aqui dos simbolismos e depois, olha só, quem é que aguenta uma coisa dessas, meus irmãos? Ele volta a atacar o cristianismo. Quem é que aguenta isso? Toda EBD dele tem que atacar o cristianismo. A minha sugestão para Gedeuti e seus concordinos é que ele mude o nome da Igreja Maranata. Coloque somente Igreja Maranata. Tire o cristão. Por que Igreja Cristã Maranata se eles são contra o cristianismo? Se eles se apresentam como se estivessem fora do cristianismo. Cristianismo são as outras igrejas. É a Igreja Católica, são as igrejas reformadas, são as igrejas pentecostais, é tudo aquilo que não é Maranata, é cristianismo. Um cristianismo, diz Gedeuti, que todo mundo está vendo aos pedaços, no mundo inteiro, as igrejas sendo abandonadas por causa desse tipo de ensino. Que ensino? Qual ensino? Fale, Gedeuti, que não veio de cima. Como assim? Tem que ser revelação além da letra, não é? Heresia. É o ensino do homem. Como assim, Gedeuti? Eu acredito que as igrejas elas estão ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, você não pode dizer que quando você ensina a palavra de Deus, você está trazendo ensino humano, porque a palavra é inspirada. Mas ele criou esse jargão simplesmente para poder diferenciar o que é a Maranata. Somos nós que temos revelações além da letra, que não passa de interpretação daquilo que eles fazem, a interpretação que eles fazem do que está escrito. A interpretação da Maranata é revelação. A interpretação de qualquer outro grupo cristão e evangélico é o que não veio de cima. Entendeu? É o ensino do homem, não é? Ele falou isso aqui, ó, o ensino do homem, que se contrapõe à revelação do Espírito Santo. Obviamente que vai se contrapor às heresias da Igreja Maranata. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, e já vou passar para a Roseli, como é que as pessoas aguentam ouvir isso? Toda EBD é Gedeuti criticando o cristianismo. Aí você vai lá para o seminário na Inglaterra, aí chega lá o Alexandre Gueiros, criticando o cristianismo, falando do cristianismo. Aí você chama lá o Amadeu Loureiro, criticando o cristianismo, falando do cristianismo, falando da teologia, falando que isso é coisa da razão e tal. Como é que as pessoas aguentam um bombardeio tão intenso que não se refere ao ensino da palavra, mas simplesmente é um tempo totalmente dedicado a poder atacar as igrejas como um todo? O que você me diz sobre isso, Roseli? A seita Maranata é cada vez mais exclusivista mesmo, com esse ensino dela, que não ensina nada, né? Desensina, né? Olha só o que eles falaram. As igrejas sendo abandonadas, o Gedeuti falou, né? Um cristianismo que todo mundo está vendo aos pedaços no mundo inteiro. Como que ele sabe que o Gedeuti ele tem um radar no mundo inteiro para dizer que no mundo inteiro está aos pedaços? Como que ele sabe? Como que ele julga uma coisa dessa? No mundo inteiro, quer dizer, ele tem um concordino em cada pedaço lá, em todas as igrejas do mundo inteiro. Eu não sei quantas igrejas evangélicas existem no mundo inteiro, mas ele diz que no mundo inteiro, né, as igrejas sendo abandonadas por causa desse tipo de ensino, que não veio de cima. É o ensino do homem. Olha que absurdo. E os irmãos ficam aí dentro sendo conivente com essa coisa absurda que a Gedeuti fala.
que se contrapõe à revelação do Espírito Santo, ou seja, que se contrapõe à Maranata, que só a Maranata tem a revelação aí do Espírito Santo. O Espírito Santo é algo assim particular da Maranata, trabalha só ali dentro desse quadradinho chamado Igreja Cristã Maranata. O Espírito Santo é aquele que é exclusivo ali da Maranata. Ele usa um crachá escrito assim, Igreja Cristã Maranata, e ele dá expediente ali, né, todos os dias ali no culto profético, né, ele dá expediente ali quando vai lá o Amadeu, né, vai lá para a Inglaterra, ele dá um expediente lá também, né? Então, olha, irmãos, isso é um absurdo que o que Gedeuti fala, e as pessoas, às vezes, não têm essa percepção. Quando a gente escreve, como o pastor Saulo faz, quando ele escreve tudo no computador e a gente lê, é que a gente nota como é um absurdo uma coisa dessa. E as pessoas não percebem isso. Mas, irmão, saiba que você está dentro de uma seita terrível, manipuladora, com ensino exclusivo, que não tem nada de evangélico, muito menos bíblico e nada de Novo Testamento. Tudo é um simbolismo mesmo, eles usam o Antigo Testamento e tudo solto, versículo solto, nada se encaixa, eles fazem as coisas, formam a doutrina com versículos daqui, dali, e do jeito que eles querem, montam como eles querem, e do jeito que achar melhor. Algumas colam, outras não colam. Quinta medida, quarta medida, não colou, entraram aí com outras doutrinas aí, quimerismo não colou, né, Amadeu? Negócio de marcador profético, estão aí insistindo com isso também, né, Amadeu? Para ver se cola esse negócio, mas também está difícil de colar. Daqui a pouco ele vai voltar para a obra de Davi, a obra de Saul, vai voltar. Está aí agora de Esmina, de Éfeso, batendo aí em cima da tecla, mas não diz nada, tudo é muito raso e tudo muito vazio. É isso mesmo, Joaquim? Pastor Saulo, eu vou ter que fazer assim, uma homenagem, né, ao Judeti, né? Você imagina, né? Tem que falar para todos os evangelistas do mundo, né? Todos eles, todos. Inclusive, né? Os irmãos lá que compraram navio na década de 70, reformaram o navio, levaram mais de 1 milhão de Bíblia para a China, né? Mais de 1 milhão de Bíblia para a China, para distribuir entre os chineses, traduzido na língua, para distribuir tudo gratuitamente, para levar o evangelho. Vocês estão tudo errado, vocês não conhecem a revelação, vocês não conhecem o Judeti Gueiros, ele é o Senhor, ele tem a revelação, é só ele que tem, é ele e o grupinho dele aqui de Vila Velha, que eu tô 4 laranjas, apesar de ter sido preso, gente, preso, né, muito processo nas costas, lavagem de dinheiro, né, um monte de acusação do Ministério Público, operação entre irmãos, um monte de coisa das mais malucas que tem, mas ele tem a revelação. Ouviu, irmãos? Vocês que mandam missionários, né, para lugares longínquos, né, o país asiáticos, o Oriente Médio, irmãos morrendo enforcados, irmãos presos, irmãos sendo açoitados, mas vocês estão fazendo tudo em vão. Vocês não conhecem Judeti, é a obra do Davi. Pô, Judeti, brincadeira, né? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é falta de memória, é falta de inteligência. Então quer dizer que todo esforço para levar o evangelho aos 4 cantos da terra, que você nunca tirou o pé de Vila Velha, você só apontou o dedo e mandou. Então você, com que autoridade você diz que tem o Espírito Santo, que é ungido de Deus? Quem é você, rapaz? Quem é você? Joaquim, Roseli, veja só agora que coisa mais estranha. Então, Gedeuti diz que inicialmente Satanás ele se volta contra a doutrina e depois agora ele vai dizer, não, mas agora se volta contra os crentes, e ele diz assim, olha só,
Agora para tudo, né? Ou seja, a segunda fase agora do ataque de Satanás. E vamos atacar o crente, aqueles que estão dizendo, estão vivendo essa doutrina. Ele dá a entender que seria a doutrina da Igreja Maranata, mas dizendo que é a doutrina da graça. Ora, para mim não colou muito bem não, mas vamos lá, né? Ele continua dizendo o seguinte, como se fosse Satanás falando, eu fiz tudo para acabar com o ensino doutrinário, que era uma mudança que tinha que ser feita do Velho Testamento para o Novo Testamento. Foi mudado tudo, mas o adversário, não, vamos continuar como era, porque continuou como era, porque a salvação não era mais, quer dizer, Jesus não era o centro do projeto. Eles queriam que continuasse o centro do projeto, a religião, os ritos. Então, eu estou bastante impressionado de ouvir Gedeuti dizer que o centro deveria ser Jesus e não os ritos, sendo que na Igreja Cristã Maranata são os ritos que importam mais, é o ativismo religioso. Você veio na madrugada, você enviou o link, você está participando da EBD, Gedeuti chegou a falar que quem não participa da EBD não vai ser arrebatado. Então, e como assim? É um ritual atrás do outro. Você chega na igreja, bom, é sempre o mesmo ritual, né? Então, você vai ter a reunião do culto profético, as pessoas vão ter aqueles dons, aí depois os instrumentistas ali no mesmo lugar. O primeiro louvor tem que ser um louvor de clamor, isso é rito, isso é ritual. O primeiro louvor tem que ser louvor de clamor. Não pode ter bateria no primeiro louvor que é de clamor. Aí ajoelhou, orou, clamou pelo sangue de Jesus, cantou louvor de clamor, e aí depois vai cantar 3 hinos quaisquer, aí vai vir o pastor com aquela pregação e depois vai trazer, é sempre a mesma coisa, é o mesmo rito, é um ritual, e mais, onde Jesus muitas vezes fica absolutamente fora. Como o Rainer falou, Gedeuti tem uma palavra lá para os ingleses, e ao final do comentário do Rainer, ele disse assim, vem cá, e Jesus ficou onde? Aí nessa história toda, nesse discurso todo, ficou de fora. Roseli, você quer comentar sobre isso? É o cristocentrismo mesmo? Jesus é o centro na mensagem de Gedeuti? Eu acho que Gedeuti está falando da própria Maranata, né? Que a Maranata não prega Jesus, né? Fica falando que Jesus vai voltar, mas não fala nada sobre Jesus. Cadê o Sermão do Monte? Cadê Mateus 23? Não fala nada sobre isso, né? Não tem, as pessoas ficam escutando aquilo ali dentro, mas e daí? Que efeito que traz para o caráter da pessoa? É aquilo que a gente já falou. Deus não muda o temperamento, mas o caráter pode mudar. Um péssimo marido pode ser um bom marido. Um péssimo pai pode ser um bom pai. Uma péssima esposa pode ser uma boa esposa. Uma péssima filha, péssimo filho pode ser um bom filho. Mas se escutar uma palavra que venha realmente dos ensinamentos do Senhor Jesus, do Evangelho de Cristo. Mas a Maranata foge do Evangelho de Cristo. Foge do Novo Testamento. Eles não pregam nada do Novo Testamento. Foram lá para Apocalipse, com essa enrolação aí de Pérgamo, Esmirna, não sei o quê. Vão ficar aí com essa enrolação. Vão ficar aí até, saber-me lá, até 2025, 2026. Vão ficar com isso aí. Né? Não tem programação nenhuma para mudar isso aí, não. Né? Pelo que eu saiba, vão continuar enrolando a turma aí com esse negócio aí que não tem ensino nenhum. Isso aí não traz nada de bom para a pessoa. Isso aí não muda nada o relacionamento de nenhum casal. Tá cheio, olha, irmãos, eu acredito que tem muitos casais aí dentro da Maranata que estão para se divorciar, que estão vivendo muito mal. Sabe por quê? Eles casam sem ter nenhuma orientação vinda de Deus. Não tem nenhum ali um curso de noivos. Não existe isso da Maranata. Isso é uma loucura, como diz o Gedeuti. Irmãos, casam sem ter curso de noivos. Onde já se viu? Qualquer igreja que vocês entrarem, vocês vão ver que vai ter ali, vai ser oferecido um curso de noivos. Um curso que ali as pessoas vão falar abertamente sobre matrimônio, sobre a parte financeira do casal. Tudo isso, outras coisas mais. Irmãos, eles tocam em todos os assuntos. Aí sim,
é isso mesmo, estão preparados, vão enfrentar uma nova vida, mas na Maranata não, é um tiro no escuro. Se der certo, muito que bem, se não der, né? Irmãos, olha, a Maranata é terrível. Por isso que eu digo, jovem, não fique aí dentro da Maranata. Você, quando se casar, vai ser um tiro no escuro, que você não sabe. Né? A menina, então, nossa, tá cheio. Não vai, a gente. Sabe por que eles não têm curso de noivo? Porque eles passam pelo o grupo da fofocação lá e abrem a Bíblia aleatoriamente. Pronto, vem de Deus. Então Deus vai abençoar. E pronto, é assim. Na primeira crise, quero ver. Na segunda, na terceira, como é que faz? Irmãos, é um negócio terrível. A Maranata não está preparada para receber famílias, para receber jovens. Não é igreja para jovem, para criança. Mas não é igreja para ninguém, porque não é uma igreja. É uma seita que se diz cristã, mas não é cristã. Joaquim, diz aí, na Maranata, então, Jesus é o centro? Nunca foi. Nunca foi. Dentro da Maranata tem que se fazer o que Gil de Ti quer. Ele é o centro. Tem que fazer o que ele quer. Inclusive, tudo o que acontece na Maranata está sob o domínio do Gil de Ti. Ele é o dono. Ele é o supremo. Ele é o semideus. Cristo não pode ser anunciado. Inclusive, ele mesmo disse que antes era a palavra. Agora não. Agora é a revelação. Obviamente, a revelação dele, porque ele tem a revelação. Ele é o cara. É o oráculo sagrado. Né? Eu achava até que o governador do Espírito Santo deveria fazer o dia do Gil de Ti, né? Para as pessoas fazerem uma procissão com vela acesa, ir até a Torquato Laranja, acender aquele monte de vela, cantar uns cânticos, abanar umas rosas, umas flores e voltar, sabe? Porque o cara é o cara, viu? O cara é o cara. Então, essa seita, pastor Saulo, essa seita não está preparada para enfrentar a adversidade, não ensina os membros a se fortalecerem na mensagem da cruz, em Cristo, na esperança que é em Cristo. Eles vivem fantasias. Prova disso que eu vou dizer para o senhor que a grande maioria das famílias dos pastores da seita Maranata estão destruídas, filhos fora da comunhão com Cristo, a grande maioria, porque eles não estão preparados para o embate, para usar a Bíblia, para confrontar, para viver e para se autoexaminar. A falta de autoexame deles são tanto, que os mesmos caras que tiveram problema na justiça 2012, 2013, é os mesmos caras que estão à frente, dando aula, ensinando os manaís, pessoas com caráter reprovado, a sociedade em geral reprova-os, e eles insistem e ainda pagam propaganda com dinheiro dos irmãos de dízimos para se autopromover. É uma vergonha. Joaquim, então você até acabou adiantando aqui o próximo tópico que eu tinha anotado, onde o próprio Gedeuti, ele dá exemplo, né, do problema que ele se refere à religião, é que o homem, ele é o dono na religião. E eu me lembro bem, Joaquim, que Gedeuti, ele deu um exemplo do que seria o dono de uma igreja. Ele usou Jimmy Swaggart, e isso ele usou por vários seminários seguidos, várias vezes. Eu escutei isso no Manaim diversas vezes, ele contando essa história. Então ele deu o exemplo de Jimmy Swaggart, que era um grande pregador, um pregador de televisão, um pregador muito conhecido até mundialmente, só que ele pecou, ele teve lá pecado, foi descoberto, e então o que aconteceu? O exemplo que o Gedeuti diz, olha só, ele pecou, aí depois ele disse que não era, mentiu, aí tal, mas aí não teve jeito, a coisa realmente apareceu, foi comprovada, o pecado dele, mas depois de tudo isso, ele voltou a ser pastor.
Ele só se esqueceu que o Jimmy Swaggart se apresentou numa oportunidade, pediu perdão à igreja, pediu perdão à mulher, pediu perdão a todo mundo e tal, e não sou eu que vou avaliar o nível de sinceridade de ninguém, mas esse é o fato. E aí o que acontece? Ele usou esse exemplo para dizer o seguinte, que lá ele era o dono, por quê? Porque não tinha disciplina, ou seja, o pastor, ele peca, o pecado dele aparece, ele mente, mas depois de tudo ele retorna a assumir o controle da sua igreja, porque o Jimmy Swaggart voltou a ser pastor e continuou pastoreando a igreja. Meus irmãos, o movimento, ele é isso. O homem vem, ele não tem corpo, vai ter problema. Por quê? Porque não tem disciplina, ele é o dono, não tem disciplina. Então eu falho aqui, amanhã estou de volta aqui, como aconteceu com aqueles pastores chamados eletrônicos dos Estados Unidos. Um deles pecou, expôs o pecado dele depois, porque não teve jeito, mentiu, disse que não era. Depois, a imprensa mundial, inclusive jornais aqui do Brasil, revistas como Veja, publicou. Depois, ele resolveu confessar o pecado. A audiência dele era de mais de 10 milhões de pessoas. O que ele falava era a coisa mais bonita do mundo. Aí ele confessou o pecado e outras coisas mais. Chorou. A imprensa mundial trouxe tudo, ele chorou, confessou o pecado, perdoou a ele mesmo e continuou. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, vou dizer uma coisa aqui, é uma ofensa que eu vou fazer aqui. Quem ficou lá tinha vergonha? Hein? Você ficava? Quem ficava, levante a mão aí. Mas sabe o que aconteceu? Um povo decepcionado. Nessa obra aqui, aconteceria isso? Hein? Sim ou não? Nunca! Nunca! Por quê? Porque aqui tem corpo. Ninguém vai fazer a gracinha aqui e pular para outro canto, não. De jeito nenhum. E é uma vez só. Errou, saiu, não tem jeito. O homem pode ter suas falhas, suas dificuldades, ele pode ter, qualquer um tem aqui. Todos têm. Mas há pecados que não são admitidos para ministério, nunca. Ministério não. E aí, depois disso, aconteceu o fato de 2013. Então, quer dizer, Gedeuti foi preso, foi processado, o processo prescreveu e tal. Então, não tem uma sentença que ele possa mostrar, assim, para apresentar para as pessoas, dizendo, olha, fui absolvido, essa sentença não existe, tá certo? Mas o que aconteceu? Ele voltou à presidência da igreja como se nada tivesse acontecido. Me parece, salvo engano, eu posso estar aqui enganado, mas a minha percepção é que ele experimentou exatamente aquilo que ele falou de Jimmy Swaggart. Então, disse que não era, que não foi nada daquilo, tal, não deu muita explicação e depois voltou para a igreja. E ele falou assim, ó, isso que o Jimmy Swaggart fez de pecar e depois voltar ao controle da igreja, isso é a prova de que ele é o dono da igreja. Só que isso aconteceu com Gedeuti. Se Gedeuti estava certo, então, aplicando o fato a ele próprio, ele mesmo está provando que ele é o dono da igreja Maranata. E isso eu estou usando o exemplo dele. E agora, parece que realmente o Amadeu tem que fazer aquele estudo que ele falou, quer dizer, que ele ia fazer um estudo sobre Alzheimer, porque as pessoas se esquecem. Então, Gedeuti se esqueceu tanto do que ele falava sobre Jimmy Swaggart, tanto sobre o que aconteceu em 2013, e vem dizer, então, que a religião acabou porque a religião tem dono. E aí, Roseli, o que você me diz sobre isso? Eu falo, gente, que coisa, né? Gedeuti, ele fala dele mesmo, né? Porque
Gedeuti é o dono da seita. Foi ele que fundou e ele que está afundando a seita. Com certeza, Gedeuti está falando é dele. O dono da religião, né? O homem entendeu que ele é o dono da religião. Gedeuti fundou, isso aí, né? Olha, a seita Maranata nem religião ela é. Porque religião vem de religare, é religar o homem a Deus. E ali não é nem uma religião, porque ali está ligando a pessoa a Gedeuti. É aquilo que o Joaquim falou, achei que foi muito bem colocado. Gedeuti é o centro. Todas as coisas convergem a ele. Mesmo quando ele não está na escola bíblica, as pessoas ficam com aquela preocupação de estar sempre agradando Gedeuti. Ai daquele que não agradar Gedeuti. Eu vou só contar aqui uma historinha bem rápida aqui, que antigamente os gabinetes, né, dos imperadores romanos geralmente ficavam no alto, assim, numa parte mais alta ali, e ele ali ficava onde ele resolvia os problemas dele ali, com os seus concordinos ali, né? E ele chamava, então, as pessoas, vamos lá, tá bom assim e tal. Se a pessoa não concordasse com ele, sabe o que ele fazia? Ele dava um sinal ali, na mesma hora vinha um soldado, já derrubava ele lá de cima do alpendre lá, né? Então, com Gedeuti é a mesma coisa. Quantas pessoas Gedeuti, eu posso dizer aqui com categoria, né, e o Solo também que estava lá, no caso do pastor Fonseca. Irmãos, aquilo ali foi algo assim que eu não consigo, uma coisa assim que eu não consigo esquecer, né? O que ele fez ali com o pastor Fonseca, né? Quando o pastor Fonseca simplesmente falou para os jovens ali para declararem, né, que eu amo Jesus, e depois ele foi então excomungado. Então existe muita relação disso, de que Gedeuti realmente é o centro. Ele é o dono da Maranata, e que a Maranata, nem religião, para mim, Maranata não é nem uma religião, é uma seita, e uma seita terrível, e é o que eu sempre falo, saia desse lugar, que isso aí é uma arapuca, como diz a irmã. Joaquim, e aí? É o dono ou não é? É todo que ele é o dono que as pessoas não servem a Cristo, né, na Maranata, serve o Gedeuti, né? Ó, passa o link. Vão se inscrever no canal. Manda contribuição. Vocês precisam me agradar. Gente, liga o satélite. Ó, se não ligar o satélite, eu vou aí. Eu vou esfregar a cara de vocês pras paredes, hein? Vocês tratam de ligar o satélite. Quem manda aqui sou eu. Só falta dizer isso na escola dominical. E ele não é o dono? Claro que é o dono. E olha só, tem uma coisa aqui bem interessante, assim, que foi logo na sequência. Então, o que Gedeuti fez? Ele fez uma coisa que ele sempre faz, que eu já falei sobre a figura de linguagem, preterição. O que é a preterição? Ele fala que não está falando aquilo que ele quer falar, mas que deixa a mensagem clara. O exemplo está aqui, olha só. Ele disse assim, quando você fala em religião, diz assim, você está falando mal? Não. Então ele diz, não estou falando mal. Ele atacou o cristianismo, vocês já acabaram de ver, mas ele está dizendo que a religião tem dono, mas ele está dizendo, não, mas eu não estou falando mal da religião. E ele diz mais, toda religião é boa. Eu acho que o mundo sem religião seria muito pior. Agora vejam a sequência do que ele diz, se você vai entender que ele está concordando com ele mesmo ou se ele está provando que ele só estava fazendo uma firula ali quando disse que não está falando mal de religião. Preterição, olha só. Aí ele continua dizendo assim, ó, mas nós estamos vendo que religião não está funcionando no mundo, tá bom? Eu não estou falando mal de religião, mas ela não está funcionando no mundo. Ela não está dizendo nada, ou seja, não serve para coisa nenhuma. E mais, agora ele vai dizer que as guerras estão aí de religião contra religião. Então ele está dizendo que o problema olha só essa religião, as guerras estão aí, é de religião contra religião, vocês estão vendo? Porque o Deus aqui matando o outro Deus, quem é o outro, quem é de outro Deus, então morre, tem que morrer. É um negócio complicado, Será que as pessoas não estão vendo isso? É exatamente a pergunta que eu faço. Será que as pessoas não estão vendo isso?
A religião de Gedeuti é o tempo todo atacando outra religião. A deles não presta, a minha é boa, entendeu? Ó, saiu da minha religião é morte, você vai pro inferno, você é um caído, você é um apóstata, entendeu? Por quê? Porque você não tá mais na minha religião. Ó, o Deus da outra religião não salva, o Deus da outra religião não é do céu, é coisa do homem. Ele, nesta própria escola bíblica, ele atacando religião, aí depois ele diz assim, mas eu não estou falando mal de religião. Ó, é uma guerra só e tudo é culpa de religião, mas eu não estou falando mal de religião. Ó, isso não presta para nada, não serve para nada, mas eu não estou falando mal de religião, não. Tá vendo? Ó, religião é um lutando contra o outro, mas eu não estou falando mal de religião, não. Meus irmãos, será que alguém consegue, como ele mesmo falou, será que as pessoas, olha só, será que as pessoas não estão vendo isso? Será que as pessoas não conseguem compreender essa artimanha de Gedeuti? O que você acha, Roseli? Não, as pessoas não entendem, não. Não, as pessoas não entendem o que ele fala, não prestam atenção no que ele diz. As pessoas que estão dentro da Maranata já pararam, como ele fala, não precisa do raciocínio, porque se raciocinasse um pouco, irmãos, não é possível, não estou me desfazendo dos irmãos que estão aí dentro, mas com certeza não estariam aí dentro se submetendo a esse tipo de ensino. Isso aí não é evangelho um negócio desse, isso não é Bíblia, isso não é cristianismo, não é nada, isso é uma seita, e com um ensino que vem da cabeça do Gedeuti. Então, os irmãos não se apercebem mesmo disso e ficam ali dentro. Não, eu estou aqui olhando para Jesus, estou olhando para Jesus, e fica aí olhando para Jesus. Né? Afinal, a igreja que é perto aqui da minha casa, eu vou lá, olho para Jesus e vou e volto, tá? Faço o clamor, e fica aí naquela vidinha ali. Só que isso aí vai, irmãos, eles não percebem o mal que isso vai fazendo, porque eles estão perdendo tempo. Poderiam estar num lugar que tem um ensino. Hoje mesmo, né, nós fomos almoçar na casa de alguns irmãos, e ela falou assim, olha, eu estou numa igreja tal, e domingo de manhã eu fico maravilhada com o ensino que eu recebo aqui. Né, eles estão ali numa Assembleia de Deus, eu fico maravilhada. Irmãos, e tem muitas igrejas com ensinos bons, ensinos saudáveis. Agora, essa do Gedeuti, irmãos, é como ele falou, é um negócio complicado, e é complicadíssimo mesmo, porque as pessoas não percebem nada, não adianta, elas não, é só quando você escreve e lê o que ele fala, é que você vê que nada faz sentido, é sem pé e sem cabeça. Joaquim, e aí, o que você nos diz? Pessoal, você imagina só, vamos imaginar um pouquinho o mundo sem religião, um pouquinho só. Como é que o Gedeuti tinha juntado esse patrimônio todo, hein? Sem religião, hein? 2 bilhões, hein? Né? Esse monte de manaim, hein? Hein, Gedeuti? Agradece a religião, hein, Gedeuti? Agradece a religião, hein? Aqueles quase 30 milhões desviados, Gedeuti, que 616 que não pede dízimo, foi desviado de quê? Quem deu aquilo tudo, né? E disse que o negócio tinha tanto que vocês nem notaram, né? Nem notaram. Foi preciso de alguém fazer uma denúncia. Então tem que ter muito dinheiro aí, né? Já pensou, Gedeuti? Se não tivesse religião, se não tivesse essa mamata que tem na Constituição Federal no Brasil, para vocês ficarem nessa boa aí, hein? Essa mamata toda. Gedeuti, agradece a sua religião. Isso aí, sua religião. E agora, irmãos, eu vou pular aqui alguma coisa, mas lembrando que vai estar no site com os nossos comentários todos, porque o nosso tempo aqui já está bem avançado, então eu vou pular aqui um pouquinho, tá? Isso aqui eu achei interessante, talvez valha a pena um breve comentário. Mas o Gedeuti, ele diz o seguinte, abre aspas, a cruz que os sofreram lá em Esmirna é você. Então, aquela perseguição e a cruz, né, onde os irmãos da igreja primitiva foram sacrificados, então ele está dizendo que a cruz é você.
Não é a sua esposa, não é a sua amiga, seu amigo, não é, não. Não é o seu vizinho, não. É sua cruz, você. Você é a sua cruz. Ele sempre fala dos outros e ele nunca está incluído, né? E ele diz o seguinte, olha só, por que você é a sua cruz? Porque você é cheio de vaidade, você é senhor de si, é o melhor do mundo, e ninguém pode falar nada com você. Você é o tal. É isso mesmo. Você é que é a cruz. Ora, eu tive a impressão aqui que Gideoti estava falando dele próprio, mas ele fala daquilo que ele é, né? Uma pessoa cheia de vaidade, senhor de si, que ninguém pode discordar. Ele, a igreja dele é a melhor do mundo, não é? Ninguém pode falar nada contra ele, porque ele processa, porque ele expulsa da igreja, porque ele dá piti contra a Vera Lúcia Lovati, contra o Lucas Procópio, porque a pessoa fez um comentário no canal dele. Então, ninguém pode falar nada. E ele, só que ele está apontando para as outras pessoas, quando isso que ele está falando, a meu ver, me perdoe, irmãos, mas se aplica a ele próprio. O que você acha, Roseli? Olha, a maior prova da vaidade do Gideoti Gueiros foi a compra daquele mausoléu lá na Inglaterra, que agora que eu fiquei sabendo, queria até que os irmãos confirmassem aí nos comentários, que um irmão entrou e deixou no comentário que esse mausoléu, hein, Joaquim, sabia? Ele disse ali no comentário que é de 1841. Essa igreja que Gideoti comprou por não sei quantas libras lá, né? Euros, sei lá o quê. Irmãos, eu falo assim, gente, que é isso, né? Isso é só para mostrar, talvez seja por uma questão de vaidade, por uma questão ali de medir força, de que tá ali, ó, coloquei minha bandeira ali naquele território ali, né? Que nem jogo de war, né? Vou colocar minha bandeirinha aqui, né? Eu não entendi isso até agora, mas a Igreja Cristã Maranata e seus concordinos, eles têm essa vaidade, é uma doença que vai passando de um para outro, isso passa até para os membros, vai passando, é uma doença, isso pega a vaidade, o orgulho, a presunção, e eles se acham mesmo que são a obra Filho Único, a única obra, que só ali a salvação, que Deus fala somente ali dentro ali daquele quadradinho ali, agora está falando lá naquele mausoléu também lá na Inglaterra. Então são coisas assim que, olha, é complicado, né? Como que pode, né? E mais uma vez eu apelo para os irmãos aí da Inglaterra, olha, eu fiquei assim, eu vi as aulas e o pastor Solo vai colocar mais outras aulas ali, e para a gente ver o absurdo, né? Pagar passagem de alguns pastores para ir para lá, para levar umas mensagens que não tem sentido nenhum. E como disse o Joaquim, assim como lá foi um fiasco, essa mensagem do Gideoti também nessa escola bíblica é um fiasco. Não, Joaquim fala que é um fracasso, né? Então eu digo que é um fiasco. Joaquim, a cruz é você? Meu Deus do céu, que situação, moço. Que situação. Como é que pode as pessoas perder o tempo delas, o tempo precioso, né? E tem pessoas aí 30, 40, 50 anos ouvindo essa mesma besteira. Entendeu? A gente só fica feliz, pessoal, porque a gente recebe muita informação, né? E hoje mesmo eu recebi muita informação que me deixou muito alegre, fiquei muito satisfeito, né? Porque, segundo a revista Veja, Gideoti tem 15 mil templos e 3 milhões de membros, né? E segundo a outra mídia, ele tem 1 milhão de membros, né? E as igrejas dele, tudo em Cariacica, juntar todas as igrejas de Cariacica, não deve dar 500 pessoas. Todas as igrejas de Cariacica. Então, nós estamos falando de um número que ele deve ter aproximado aí em todo o Brasil e no exterior, não deve chegar a 30 mil pessoas.
E eu fico feliz porque eu estou ouvindo aqui direto pastores no meu privado, e a gente não está ligando mais satélite. Se ligar, piorou mais ainda. Entendeu? Quando vem meia dúzia de pessoas é muita. Entendeu? Inclusive tem pastores aí preparando, forjando participação para evitar problema com o Judeti. Gente, então é complicado, pastor, é complicado. Bom, então eu vou precisar também ir aos pulos aqui, tá certo? Então, olha só, Gedeuti nessa mesma onda de dizer que a cruz é você, que Esmirna, as pessoas estavam morrendo, ele diz o seguinte, ele vai falar da fogueira e ele diz, a fogueira é o Espírito Santo para dizer os seus erros. Então, aquela fogueira que queimava lá os irmãos era para purificar os irmãos, mas aí ele traz isso para a nossa realidade, ele diz, olha, isso aí, o fogo é para purificar, para queimar as impurezas. Só que é o seguinte, agora, não queima as impurezas dele, não é? Porque ele nunca pediu perdão à Vera Lúcia Lovati, nunca pediu perdão ao Lucas Procópio, nunca pediu perdão pela publicação na Veja mentirosa, nunca pediu perdão pelo cozinheiro que ele ofendeu, nunca pediu perdão, eu nunca vi ele pedindo perdão às pessoas que ele ofendeu publicamente. Então parece que o fogo só não queima ele, queima todo mundo, só não queima ele, né? E olha só, ele diz mais, você tem que se entregar ao Senhor, é só isso. Então ele fala para os outros, só serve para os outros, nunca para ele. E ele diz, e deixar que o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Quando você botou o pé errado, o Espírito diz, está errado. O Espírito fala para todo mundo, menos para ele. O Espírito nunca falou para ele que tinha alguma coisa errada lá em 2013, que tinha alguma coisa errada agora nessas ZBDs, naquelas várias mentiras que foram contadas, que nós já mostramos no vídeo das 12 mentiras. Então, quer dizer, o Espírito Santo só fala do erro dos outros, os dele nunca fala. E aí ele diz, aí você quer consertar, você conserta, aí você volta, mas ele parece que não quer consertar. E olha só, e ele vem falar, que coisa interessante, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, não existe isso, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ora, eu nunca vi Jesus te confessando pecado nenhum, né? Os outros têm que confessar, você tem que confessar, viu, Joaquim? Você, Roseli, você tem que confessar os seus pecados. Solon, você tem que confessar os seus pecados. Agora, o Gedeuti não, ele é um Deus. Ele não tem pecado para confessar, mesmo quando os pecados dele são públicos. Por exemplo, vou dar aqui os meus exemplos. Não, ele falhou, errou, né, pecou contra a irmã Vera Lúcia Lovati, eu vou insistir aqui, pecou contra o irmão Lucas Procópio, ofendeu esses irmãos, humilhou esses irmãos publicamente, cortou o vídeo, tirou o vídeo do ar, o trecho do canal, porque eles sabem que fizeram alguma coisa errada, cortaram, nós publicamos, eles foram lá e derrubaram o vídeo do nosso canal. Isto, quer dizer, eles sabem que eles fizeram a coisa errada. Agora, ele não confessa pecado. Agora, ele fala isso para você. Viu, Roseli? Você tem que confessar, Joaquim tem que confessar. Agora, Gedeuti não tem que confessar nada. Por quê? Você acha que Gedeuti comete erro? Não. O que foi que ele fez com Vera Lúcia Lovati? Não, ela merecia. Essa irmã, ela merecia ser humilhada publicamente, não é? Mas se ela merecia, então por que ele não deixou o trecho do vídeo lá, no canal? Não é? E aí ele vai dizer o seguinte, olha só, nós somos um povo abençoado. Você que está me ouvindo, a mesma bênção que eu tenho, você tem. A mesma que todos podem ter. Meu irmão, você quer receber o mesmo que está reservado para Gedeuti, que é uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados, que não confessa, que não pede perdão, ou seja, não tem evangelho aí, meus irmãos. Uma pessoa que erra publicamente, não se arrepende, não confessa, não pede perdão às pessoas que ele ofendeu, não ressarce, não restitui. Que evangelho é esse? Para mim, isso não existe evangelho. Aí ele diz, você tem a mesma bênção que eu. Olha, meus irmãos, me perdoem, mas eu não quero receber o que Gedeuti vai receber. Você que está aí dentro, você quer receber? Roseli, quer receber o mesmo que Gedeuti? Quero não. Olha, mas Gedeuti eu falo, gente, como é que pode um negócio desse, né? Você falou da Vera Lúcia, do Lucas, mas tem uma irmã que sugeriu
que a escola dominical fosse mudada de horário, que fosse mais cedo por causa do almoço. Ah, ele esculhambou com essa irmã também, né? E esculhambou, acabou com ela, né? Passou logo o trator ali em cima, né? E sem contar vou tocar de novo, né, no nome do Fonseca, sem contar o pastor Fonseca, o Antônio Fonseca, que já tem muitos anos. Ah, mas isso foi coisa de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Mas fez um estrago muito grande na vida dele. E teve outros Fonsecas no Brasil todo que às vezes a gente nem chegou a ficar sabendo. Né? Lá em Vitória deve ter tido outros Fonsecas também, lá por lá, né? E por aí vai, né? Quantos que ele já não excomungou aí da noite pro dia aí e fez um estrago na vida da pessoa, né? Não só na parte espiritual, mas emocional. A pessoa que fica ali a vida toda achando que aquilo é uma obra santa, imaculada, perfeita, sem pecado, sem mancha, de repente, né? Da noite pro dia ele começa a enxergar que o negócio não era assim. Aí que ele vê, nossa, isso aqui não tem nada de evangelho, não tem misericórdia nenhuma. Aqui não tem nada, não tem não é nem uma questão até de humanidade, não trata nem com humanidade. Quantas pessoas você falou aí que ele já desprezou? Ah, chamou uma irmã lá, ó, sua rolha, né? Uma professora. Isso é de um tempo para cá. Irmãos, quantas mulheres já não foram desprezadas aí dentro? Né? Quantas foram maltratadas simplesmente porque não tem um marido ali do lado? São divorciadas, são mães solteiras, não são dizimistas. Quantas? Né? Então, é o que eu sempre digo, irmãos, essa seita realmente é uma desgraça. Fuja desse negócio aí. Isso daí não é lugar para ninguém, né? Nem para criança, nem para jovem, para mulher, nem para varão. Porque ele quer, não, eu quero ser um pastor. Irmão, você quer ser um concordino do Gedeuti? Porque pastor nessa obra imaculada é ser um concordino do Gedeuti. É você ficar concordando com ele a vida toda. Sabe por quê? Se você não concordar, você pode ser jogado ali daquele despenhadeiro e rolar abismo abaixo. Joaquim, quer receber o mesmo que Gedeuti? A mesma bênção dele? De jeito nenhum. Se ele que sonhou que ele ia para o inferno, eu vou querer ir com ele? De jeito nenhum. Bom, gente, olha só, Joaquim e Roseli, o tempo já está bem avançado, então eu quero passar lá para a questão de Cariacica, que foi a lavação de roupa suja. Mas só para que você saiba o que vai estar no site para depois você conferir, inclusive com as nossas observações. Olha só, Gedeuti falou que a religião é uma prisão. Ora, eu vejo muito mais as seitas como prisão, porque eles não conseguem sair. De uma igreja qualquer cristã, você entra e sai, e quando sai ainda é abençoado ainda, o pastor ora por você, não, você vai para qual? Ah, tá bom, que Deus te abençoe e vão orar. Agora, aí não, você sai é caído, então, quer dizer, é difícil, né? Então ele diz que a religião é prisão. Agora, olha só que interessante, ele falou que você tem que deixar de ser bonzinho, porque ser bonzinho não adianta, olha só, a salvação é um dom de Deus, é a fé é um dom de Deus, não vem pelas obras, não vem porque você é bonzinho, porque você está dando dinheiro para a igreja. A minha sugestão é que você pare de dar dinheiro para essa igreja, né? Porque isso não vai adiantar nada mesmo, ele próprio está falando, né? E ele, olha só, ele falou que tem muita gente que está precisando ficar presa. Olha a palavra dele aqui, ó. Tem muita gente precisando mesmo de ficar preso por um tempo. Concordo, Gedeuti, concordo com você, tá? Tem muita gente que devia estar preso, tá bom? Concordo com as suas palavras, você está certo. Aí, para Gedeuti, logicamente, todo mundo é doido, menos ele, tá certo? Irmãos, hoje ele saiu com uma heresia complicadíssima aqui, vou ler só isso aqui para você, ó. A fé é o tanto que você tem do Espírito Santo na sua vida, o tanto que você tem de Jesus na sua vida. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não vou comentar isso aqui hoje não, mas eu acredito que ele ainda vai voltar a repetir isso, e se ele voltar a repetir, aí a gente enfrenta essa nova heresia de Gedeuti, tá certo? Mas vamos lá, que eu quero adiantar aqui. Bom, mais uma vez, ele vem falar que Bíblia
é letra. Letra é só carne. Então, é só história. Então, na Bíblia, você não tem ensinamentos diretos e exemplos de Jesus, não. Ali é só história, é só carne. O que você precisa é da revelação deles. Vou pular. Bom, chegamos aqui então. Cariacica. Aí ele disse assim, ao final: agora eu quero dizer aqui uma palavra que eu vou parar. Aqui é para a área de Cariacica. Nós mandamos um companheiro para aí. Não está fazendo nada. Joaquim, antes de eu continuar a ler aqui o que ele falou, eu queria primeiro que você me dissesse quem é esse companheiro que Gedeuti mandou para Cariacica e que agora ele está detonando o companheiro, dizendo que ele não está fazendo nada. Você sabe quem é? A informação que eu tenho aqui é Daniel Moreira, né? Daniel Moreira foi para Cariacica, né? Foi entrar no lugar de Hernani, né? Que Hernani saiu porque estava doente, né? Tá, então aqui, obrigado. Essa, então, foi, segundo a informação que o Joaquim está trazendo aqui, então, o companheiro que foi enviado para Cariacica e não está fazendo nada é Daniel Moreira. Só que, salvo engano, Daniel Moreira, ele é um pastor remunerado pela Igreja Cristã Maranata. Não posso afirmar agora neste momento, mas eu me lembro que naquele processo de 2013, ali dentro do processo, tinha um contra-cheque de Daniel Moreira. Então, naquela época, ele era um empregado, ele deve ter aí alguma função na Igreja Cristã Maranata que não seja somente a função de pastor. Então, aqui, se Joaquim está certo, eu acho que Daniel Moreira está na corda bamba. Por quê? Olha só o que ele falou. Então, nós mandamos um companheiro para aí, não está fazendo nada. E os companheiros que estão aí, então ele está dizendo, olha, os outros pastores aí, tratem de trabalhar. Por quê? O presbitério vai intervir. O que é a intervenção? Vai tirar o Daniel Moreira, os pastores lá, porque o Daniel Moreira, eu lembro que ele, quando ele fez a primeira reunião lá com os pastores, ele falou assim, olha, tem muito companheiro aqui que não está satisfeito com a minha presença aqui. Então, quer dizer, provavelmente, pelo que eu estou entendendo, esses companheiros que não estavam satisfeitos com a presença dele, talvez tenham cochichado aí no ouvido de Gedeuti e detonado o Daniel Moreira, entregaram o Daniel Moreira. É o que eu estou presumindo aqui, tá certo? Mas ele continuou dizendo assim, ó, negócio de pastor com igreja de 3, 4 pessoas na escola bíblica dominical, isso não existe não. Ou seja, talvez o problema seja porque Daniel Moreira não está cobrando escola bíblica dominical, não está forçando as pessoas a estarem na escola bíblica dominical. Pode ser que este seja o problema. Falta de presença. No vídeo que eu gravei com o Rainer mostrou agora recente diversas igrejas vazias. Gedeuti lá no telão falando para quase ninguém em igrejas muito grandes. Assista o vídeo do Rainer que tem lá as fotos. Mas vamos lá. E ele diz, e o pastor que foi para aí não está dando relatório de nada. Daniel Moreira, se é que é ele, está virando as costas para Gedeuti Gueiros. Será que é isso, Gedeuti? Joaquim pode confirmar daqui a pouco. E ele continua. Então, não tem obrigação de atender ninguém. Eu não entendi. Será que ele está dizendo que os pastores lá, então, vão simplesmente desconsiderar a liderança de Daniel Moreira? Não tem mais que dar satisfação? É isso? Não estou entendendo, tá, irmãos? E ele continua. Os irmãos, cada igreja aí cumpre o seu dever, suas obrigações. Deixe o resto que nós vamos cuidar. Estou imaginando aqui que ele vai cuidar do resto, né? Meus irmãos, isso é um pequeno recado. Não é só para os irmãos daqui, mas de várias partes que estão acomodadas. Então ele diz o seguinte, deixa que nós vamos cuidar destas pessoas, tá certo? Rose, eu acho que é melhor você esperar o Joaquim falar primeiro, porque ele pode confirmar isso, tá bom? Diga, Joaquim. Hoje eu recebi, inclusive,
uma lista em off, né? Dos relatórios das igrejas que não tinha presença ou quase nada de presença em Cariacica. É quase a totalidade. É quase a totalidade. E olha que tem igreja em Cariacica que cabe 250 pessoas sentadas. Essa pessoa é uma escola dominical com 12 pessoas. Né? Tem um templo aqui que inauguraram em Maracanã que não dá 10 pessoas, cabe uns 200 pessoas sentadas. Inclusive, meu irmão mora aqui perto de Maracanã, em Cariacica. Então, o fiasco é total. Entendeu? O Judeti perdeu a guerra. Cariacica não suporta Judeti. O grupo de Judeti lá, que é o Kilder, há muito tempo que é Kilder não, Clipper, pastor Clipper, ele minou Cariacica, ele acabou com Cariacica. Ele enfiou política dentro da igreja, aquela confusão dentro da igreja. Eu fui de lá, eu falo porque eu fui de lá, sabe? E Cariacica acabou. Aqueles caras que querem fazer tudo para agradar a Judeti, quem quiser precisar de passar na frente, atropela para agradar a Judeti. E o Judeti perdeu prestígio. O Judeti perdeu prestígio. Eu não sei se eu cheguei a mudar para o senhor a lista das igrejas, pessoal. Como deu uma lista enorme aí. E Judeti mandou, inclusive, esse recado, que vai intervir lá. Agora vai intervir como? Judeti não tem ninguém para colocar. Ninguém quer. Né? Teve uma igreja em Belo Horizonte que o pastor ficou 20 dias sem ir na igreja. O senhor revelou que era para tirar o pastor. Então o pastor já não ia. Aí colocou um pastor, o pastor foi lá umas 2 vezes, não foi mais também. O pastor não quer ir mais. Então o Judeti não tem ninguém. A única coisa que o Judeti vai ter que fazer é tirar 10 irmãos de cada igreja, aglomerar em uma, fechar as outras, vender o imóvel, juntar o dinheiro, gastar do jeito que quiser. Acabou, Judeti. Acabou. Daniel, nem você, nem Luiz Eugênio, ninguém dá jeito de Cariacica. Ninguém. Aliás, não dá jeito na Maranata. Porque vocês negaram toda a obra de Cristo, negaram a palavra, agora é a sua revelação. A sua revelação é um fiasco, pai. Ninguém aguenta mais, pai. E aí, Roseli, Daniel Moreira vai cair? Se Judeti tomar alguma atitude contra Daniel Moreira, com certeza ele não vai se abalar. Sabe por quê? Porque Daniel Moreira, o amigo de viagem de Amadeu Loureiro, é o homem mais espiritual da Maranata. Então não se preocupe, ele é muito espiritual, ele vai aguentar o tranco. Olha, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas como disse Gedeuti aqui, o presbitério vai intervir. Teremos novidades em breve. Irmãos, agradeço. Opa, Joaquim, pode falar? Vou abrir o seu microfone, só um minutinho. Inclusive vamos dar para a sua lista com o nome dos pastores, né? Tá o nome de cada pastor de cada igreja, que ele vai lá puxar a orelha, e um pouquinho de gente na frente que mandou contribuição. Ele tá com o ego inflamado, tadinho. Não é o que ele queria. Queria mais pessoas respondendo as perguntinhas dele. Ok. Joaquim, muito obrigado por sua participação, por sua colaboração. Roseli, muito obrigado também, sempre junto comigo aí. E eu agradeço também a você, meu irmão, que nos acompanhou, nos assistiu até aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.